Muito boa tarde, minha gente. Estamos ao vivo, mais uma vez, aqui no YouTube. Um pouquinho atrasado, alguns minutinhos, mas vamos lá. O que é corpo, alma e espírito? Né? E como cuidar disso tudo? É o nosso tema aqui hoje. Então, nós vamos definir e apresentar como cuidar disso. E aí muita gente fala, né? O corpo é o invólucro da alma, né? O corpo, a alma é responsável pelo pensamento, pelas emoções, o espírito é aquilo que é divino, comunica com Deus. Alguns teólogos fazem essa distinção, né? Qual que é a diferença, né, entre esses dois elementos, alma e espírito? Alguns teólogos fazem essa. O corpo vale alguma coisa, né? Na história da humanidade já se pensou, não, o corpo não vale nada, né? A gente tem que cuidar da alma, do espírito que vai para Deus. Será que isso é verdade? E se eu te disser que alma e espírito são a mesma coisa e que o corpo tem muito valor, mas não tem tanto valor quanto a, a modernidade diz, né? As pessoas colocam, né? Até hoje mesmo, estava ouvindo um podcast sobre, né, educação física, exercício e tal, e ele falou assim, mas como você, são cristãos, como você vai pedir a Deus para te curar se você não cuida do seu corpo? Até onde isso é verdade? E é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Beleza? Se você não me conhece, meu nome é Marcelo, eu sou graduado em Direito, com licenciatura em Filosofia e formação livre em Teologia. Aqui no nosso canal nós tratamos mais diversos assuntos à luz da teologia bíblica, da teologia cristã e da filosofia cristã. Beleza? Sempre num viés cristão. Usamos aí o caminho da filosofia e da teologia para entendermos os mais diversos assuntos. Beleza? Se você quiser estudar comigo, os links estão na descrição. Tranquilo? Então vamos lá. Primeira coisa a ser considerada é entender essa ideia de corpo, alma e espírito, tá? Nós precisamos compreender essa realidade para a gente poder avançar aqui no nosso estudo, tranquilo? Eu prometo que não vou ser enfadonho, tá? Vamos lá, então. Primeira coisa, vamos considerar o Antigo e o Novo Testamento, porque é aqui que os teólogos derrapam. O Antigo Testamento parece ter uma visão de que é tudo a mesma coisa, o que a gente chama de holístico. Corpo, alma e espírito, não haver dissociação, não haver separação nenhuma entre eles. O Antigo Testamento parece ser assim. Mas o Novo Testamento traz expressamente corpo, alma e espírito. Inclusive no único versículo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. No Novo Testamento, aqui, ó. Corpo, alma e espírito. Versículo do Novo Testamento. Deixa eu ver se ele abre aqui rapidinho para mim, para eu mostrar para vocês. Isso, Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto no Antigo Testamento espírito e alma usa-se a mesma expressão. Quando a tradução vem como espírito ou como alma no Antigo Testamento, é a palavra nefesh no Antigo Testamento. Tá? Essa palavra nefesh, ela é também garganta. Tá? Seria a ideia aí de doar, né, de soprar, enfim, respirar. E aí como que eu resolvo essa tensão? A maioria dos teólogos, a resposta mais comum que eu ouço, principalmente de pastores, é que a alma ela é responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções, está ligada ao corpo, mas o espírito é aquilo que conversa com Deus. Essa é a resposta mais comum que eu vejo, principalmente no meio evangélico, claro, que é onde eu estou inserido. Tá? No meio católico existem algumas percepções diferentes, mas basicamente eles vão tratar como se a alma fosse ligada a Deus. Tudo bem? Como que a gente resolve essa tensão? No grego, quando a gente vai para o Novo Testamento, nós temos duas palavras que aparecem, ânima e pneuma. Diferente do Antigo Testamento, a gente só tem uma que é nefesh. Tá? Ânima e pneuma. Nós temos que lembrar o seguinte, o Novo Testamento foi escrito por judeus pregando a palavra de Deus não mais em hebraico, mas em grego. Eles tinham que usar o idioma grego. E mais, inseridos numa cultura grega. Tudo bem? Marcelo, isso é irrelevante. Eu falei, não é. Porque quando a gente olha para Moisés, muita coisa ele escreve considerando a cultura egípcia.
Deus manda ele fazer muita coisa considerando a cultura egípcia. Por exemplo, a ideia de transformar o cajado em serpentes. Isso é uma questão de cultura egípcia. Deus é místico? Não, Deus não é místico. Mas por que ele faz isso? Para mostrar para os egípcios que ele é Deus sobre todas as coisas. Inclusive, Deus, ele é soberano. E ele tem todo o poder que, misticamente, eles acreditam ter. Por que Deus manda as pragas? Deus está ferindo o misticismo egípcio. Tá? Então, isso é importante de ser considerado. Quando o Senhor, então, o Espírito Santo orienta os apóstolos a escrever e dizer corpo, alma e espírito, eu tenho a impressão de que eles querem ensinar àquela população de cultura grega que a alma apresentada naquela cultura não tem origem humana. Me parece muito isso. Tá? Nós vamos analisar o pensamento socrático, platônico e aristotélico e a gente vai entender isso melhor. Por ora, basta a gente entender que essas expressões do Novo Testamento parecem muito mais um ajuste para a compreensão dentro de um contexto cultural diferente do Antigo Testamento do que efetivamente uma revelação de que há 3 elementos no corpo humano, tá? Ou na constituição humana. Beleza? Só lembrando que a compreensão mais aprofundada disso está no nosso curso de antropologia. Beleza? Na plataforma ETS, o link está na descrição. Ou mesmo, se você, Marcelo, eu quero estudar só teologia. Então, tem o Instituto Teológico da Igreja Assembleia de Deus, do qual sou diretor, você vai lá no Instagram, @itpm.oficial, Instituto Teológico Pastor Medeiros, tá? E lá tem o curso de teologia, tá? Para vocês. Tudo bem? Tem o link lá, você faz online também, curso de teologia da igreja. Pois bem. E aí, vamos então, para a gente melhorar essa compreensão, eu volto para fechar, a visão grega sobre isso, tá bom? Basicamente, nós temos 2 formas de enxergar. Uma visão holística e uma visão dualística. Na Grécia, você tem o dualismo e o materialismo. Então, o materialismo não seria bem o holístico, porque ele não considera a existência de alma. É tudo matéria. O pensamento é matéria, tudo é matéria. Tá? O pensamento, por exemplo, seria vibrações da matéria, seria pulso elétrico, né? Na época eles não tinham muita ideia de pulso elétrico, então seriam vibrações das células do corpo que gerariam o pensamento. O materialismo é isso. Né? Então o materialismo nem seria uma ideia holística. Eu estou colocando só para vocês saberem que eu tenho ciência disso. Mas a ideia holística seria que as coisas estão juntas. O corpo e a alma totalmente indissociável. Ok? Esse pensamento ele vem de Aristóteles, que vai contrapor o pensamento dualístico, e de Averroes depois, né, um pouco posterior, né, Aristóteles. Averroes é um pensador de origem muçulmana, de origem árabe, né, e ele vai ter a mesma visão de Aristóteles. Basicamente o seguinte, existe corpo e alma, só que enquanto estamos vivos, não há dissociação entre corpo e alma. Tranquilo? Essa é basicamente a visão holística. E aparentemente ela está afinada, alinhada com o Antigo Testamento. Falava do nefesh, né? Ou seja, uma parte integrante do corpo humano. Tudo bem? Até aí? Sócrates e Platão já têm uma visão dualista da coisa. Só que esse dualismo ele não é exatamente o mesmo. Sócrates ele vai entender o seguinte: a vida do filósofo, a vida do ser humano, deveria ser uma vida de reflexão. Tanto que Aristóteles tem uma citação famosa, até postei no meu Instagram esses dias. A vida sem reflexão não vale a pena. Ou seja, a vida que não é pensada, que não para pensar as coisas, ela não vale a pena. Tá? Então Sócrates, ele entendia que essa busca pela verdade, a partir da reflexão, levava o ser humano a garantir que, quando morrer, a alma iria se juntar a Deus e a todos aqueles que buscaram essa verdade, tá? E ele iria conhecer de fato essa verdade por completo. De modo que, em certa medida, a vida terrena impedia o conhecimento pleno da verdade. Veja que a percepção de Sócrates sobre Deus ela é bem alinhada com a revelação bíblica. Embora a gente não tenha evidências de que houve contato entre a cultura grega, essa cultura antiga, né, e a cultura hebraica. Não temos.
né? Pelo menos não na época que Sócrates viveu, né? 500 anos antes de Cristo. Esse contato vai se dar bem depois, tá? Quando Alexandre o Grande vai expandir os domínios, aí já está falando de Aristóteles, já na época aristotélica, né? Até pós-aristotélica, até após a morte de Aristóteles, tá? A gente vai começar a ter esse contato aí da cultura grega com a cultura hebraica, tá? Sócrates pensava dessa maneira. Sócrates ele era monoteísta. Ele entendia que o politeísmo grego era uma manifestação cultural. Por lógica, só podia existir um Deus. Né? Se esse Deus não fosse forte diante de tudo, se houvesse alguma energia ou algum outro ser mais forte que esse Deus, por definição, ele não pode ser Deus. Então, por lógica, só pode ter um Deus. Tá? Isso vai ser incorporado por Aristóteles. Platão, a gente não tem muita essa evidência não, de como Platão via isso. Ok? Então Sócrates entendia dessa forma, que a alma iria para Deus após a morte. Você vai ver isso no diálogo Criton, um pouco no Fédon também, e na apologética de Sócrates. Tá? Todos esses diálogos são escritos por Platão, né? Mas entende-se na história que eles são muito fiéis à fala de Aristóteles, de Sócrates, perdão. E aí Sócrates então tem essa percepção dualística. Platão, ele já vai ter uma percepção muito mais dualística do que Sócrates. Por quê? Para ele é uma distinção plena. Né? E a alma, ela está em determinado lugar. Platão ele é influenciado pelo pensamento oriental, transmigração de alma, essas coisas. Embora ele não crê na transmigração da alma, tá? Mas ele crê que a alma vem de um mundo das ideias, em que a verdade está lá, então ela tem contato com a verdade, e ela vai encarnar. E ao encarnar, esse indivíduo, ao se tornar humano, o próprio corpo impede um pouco dessa percepção. E o estudo, a busca, vai retornar a alma ao contato com esse mundo das ideias de onde ela vem. Tá? Esse é o dualismo platônico. Beleza? Perceba que todos esses pensamentos colocam corpo e alma como duas coisas distintas. E veja, eu não estou falando em espírito aqui. Essa tricotomia, ela só existe depois, com a fusão ou com o contato entre o pensamento hebraico e o pensamento grego. Né? Só. Tudo bem? E aí, claro que nós temos ali no período em que o Novo Testamento é escrito, uma ideia de que a alma, então, seria essa coisa criada por Deus e dada aos homens. Né? E trazida aos homens. De modo que a palavra pneuma, que significa sopro, ela seria usada no Novo Testamento para indicar que essa alma não era meramente algo do ser humano, que nascia com o ser humano. Ou seja, era dado por Deus, era soprado por Deus. Veja que pneuma se encaixa com a ideia do soprar a vida lá do Gênesis. Ânima nem tanto. A palavra ânima seria a animação do corpo, o que dá vida ao corpo, que é exatamente a ideia de Sócrates. E depois de Aristóteles. Tá? Depois de Aristóteles. O Aristóteles vai entender que a alma, ela está presente, mas enquanto vivo estamos, eu já até comentei, só estou retomando a ideia, ela não se dissocia do corpo. Ela é a própria mente. Ela é o próprio espírito. Nenhum desses pensadores entendia que a mente estava separada da alma. Para todos esses pensadores existia o corpo, existia a alma. A alma era responsável pelos seus pensamentos, pela sua memória, pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. E aqui nós podemos voltar agora e compreender o que a Bíblia nos revela. Desde que no Antigo Testamento nós temos uma única palavra para a alma, para espírito, que é nefesh, que é esse sopro, esse ar que passa pela garganta. É aquilo que está dentro de você. É a sua essência, é quem você é. E no Novo Testamento nós temos principalmente Jesus contando a parábola do rico e do Lázaro, que ele conversa tanto com o homem rico quanto com Lázaro. E Lázaro seria um mendigo, né, que viveu após o homem rico, e o homem rico não o ajudou. Tanto Lázaro quanto o homem rico se lembravam de tudo. Então perceba que a sua memória, os seus sentimentos, quem você é, não pode, biblicamente, estar atrelado ao seu cérebro. Porque naquele momento em que Jesus conversa com os dois, Marcelo, era uma parábola, era uma alegoria. Marcelo, não, era real. Não importa como você entenda. O ensino de Jesus é verdadeiro. É verdadeiro. Se é uma alegoria ou se aquilo aconteceu de fato, não importa.
O ensino é real, porque Jesus é a verdade. Então o ensino é real. Naquele momento a alma estava separada do corpo e ainda assim conversava com Jesus, sabia das coisas, tinha memória, tinha sentimentos. Porque o rico pede para ir avisar os familiares. Olha o sentimento dele aí. Sentimento de culpa, de arrependimento. Claro que ali já não valia mais o arrependimento dele, né? Mas o sentimento de culpa. O desejo que seus familiares não passassem por aquilo que ele estava passando. Tá? Olha o sentimento aí. Portanto, a Bíblia mostra que toda a nossa mente, as nossas emoções, a nossa memória está na alma e não no cérebro. Não é material. É espiritual. Ou não material. Né? Marcelo, então qual que é a diferença entre alma e espírito? Nenhuma. Nenhuma. Você tem alma. A sua alma carrega aspectos psicológicos, emocionais e espirituais. Por quê? É nela que estão as suas emoções, seus pensamentos, suas memórias, e é ela que se comunica com Deus. É ela que vive a espiritualidade. Você é a sua alma. O seu corpo é a parte material da sua existência. Ah, então, biblicamente, então tá certo. Eu não preciso cuidar do meu corpo. Mentira. Mentira. E aqui vem. Qual o valor do corpo? O corpo é a manifestação espiritual, a manifestação material da criação divina. Como assim, Marcelo? O seu corpo foi Deus quem criou. Esse pensamento dissociativo e essa ideia do presente no Novo Testamento, né, dessa separação entre alma e corpo, levou muitos a pensarem que o corpo era desprezível, principalmente na Idade Média. O corpo pode ser desprezado. O maniqueísmo pensa assim, né? O que vale é o espírito. Tudo bem? O maniqueísmo, não, perdão. O agnosticismo vai pensar isso. Uma linha cristã vai pensar nisso. Né? O próprio evangelho, o próprio movimento evangélico pentecostal, o movimento pentecostal, trouxe muito isso. Né? Quantos evangélicos hoje não cuidam muito bem da saúde, estão preocupados com o espiritual? Mesmo o evangelho tradicional, das igrejas tradicionais, pensavam muito assim. Né? Ainda pensam, né? Que o corpo não precisa ser cuidado, que o corpo é desprezível. Só que quando nós vamos para a Bíblia ensina sobre a ressurreição do corpo, não só da alma. Jesus ressuscitou corporeamente e nós ressuscitaremos corporeamente. Tem um texto no Novo Testamento que diz que nosso corpo será como o de Cristo. Olha só, os nossos corpos serão como os de Cristo, como o de Cristo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui rapidamente. Nossos corpos serão como o de Cristo. Em que sentido que os nossos corpos serão como o de Cristo? Deixa eu ver se tem. Tem aqui, ó. Coríntios 15, 53, Filipenses 3, 20 e 21, 1 Coríntios 15, 42 e 58. Eu não vou ler 1 Coríntios 15, 53, 1 Coríntios 15, 42 e 58. Olha só. Quando fala que os nossos corpos serão como os de Cristo, é porque a matéria será aperfeiçoada. O termo que a Bíblia usa é glorificada, né? Ou seja, não será mais a matéria caída, mas a matéria totalmente santificada, sem os efeitos da queda, sem os efeitos do pecado. Portanto, o dualismo bíblico ele é diferente do dualismo grego, do dualismo platônico, Sócrates, seja lá o que for, porque ele não despreza o corpo. O corpo será também levado por Deus para os céus, né? No sentido escatológico. Então, vamos supor, supondo, tá? Não estou falando que foi, não. Que esse filósofo, principalmente Sócrates, teria sido salvo. O corpo dele continua no pó da terra, sabe-se lá onde, né? Continua no pó da terra. A alma dele está com Deus, né? E na ressurreição, no juízo final, o corpo dele será novamente unido com o seu espírito, com a sua alma, ou o espírito, não faz. Né? E esse corpo, agora glorificado, santificado, sem os efeitos do pecado, vai viver eternamente com Deus. O dualismo bíblico ele é diferente desse dualismo platônico por causa disso. Você quer entender isso melhor? Está no nosso curso de antropologia. Seja na plataforma EPS, você vai ter aula comigo, vai ter toda a minha mentoria, seja no curso de teologia da Igreja Assembleia de Deus, que eu já passei aqui no Instagram, @itpm.oficial. Portanto, essa realidade é mostrada na Bíblia. Né? Agora, por questões de linguagem, de cultura, isso fica muito difícil de interpretar.
Mas veja que isso tem muito mais lógica do que qualquer outra apresentação que te deram. Que existe o corpo, a alma e o espírito. A alma e isso não existe. Não tem como você colocar duas substâncias não materiais no corpo. Não faz sentido. Uma seria o quê? A outra seria o quê? Feita de quê? Não tem jeito. Então você tem matéria e um elemento não material, que é a sua alma. E aí, quando a gente percebe que o nosso pensamento, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa memória não é material, não está no cérebro, dá o start. Realmente, é a nossa alma que faz isso. Aí, assim, né? Ó, descobriu a roda. Não. Sócrates já pensava assim. Platão já pensava assim. Está tudo na sua alma. E nesse ponto eles estão certos. Né? Eles falham em desprezar o corpo. Né? Sócrates nem tanto, mas Platão fica mais evidente, né, que o corpo é um empecilho da alma retomar seu conhecimento. Inclusive, a educação platônica é basicamente reminiscência, ou seja, relembrar aquilo que ela já sabe. Né? Sócrates nem tanto. E aí, gente, dito isso, como que a gente cuida do corpo, da alma? Né? Platão, embora ele vai ter esse pensamento, mas ele vai ter um pensamento mais ou menos assim. Quando você aluga uma casa, você cuida daquela casa. Você põe em ordem. Né? Sócrates, também parecido com isso. Né? Sócrates ele era um soldado e depois praticava luta. Né? Ele lutou as guerras do Peloponeso, né? A guerra entre Atenas e Esparta. Ele foi soldado nessa guerra. Platão ele praticava artes marciais, né? Mais ou menos o que a gente conhece hoje como a luta greco-romana. Tá? Aristóteles que a gente não tem muita notícia dessa prática. Então, a primeira coisa, Platão vai dizer que o exercício físico é fundamental. Tá? Então, a primeira coisa, cuidar do corpo. Porque se você não cuida da casa que você mora, não funciona, né? E, biblicamente falando, como o corpo será também levado por Deus, isso é importantíssimo, gente. Cuidar do corpo. Tá? E aí, segundo, coração, sua espiritualidade, seu contato com Deus. Nós que somos evangélicos, oração e leitura bíblica. Você tem que alimentar a sua alma. E aqui eu quero te fazer um convite. A partir de hoje, dia 24 de janeiro, às 11 horas da noite, eu vou fazer ali uma exposição bíblica. Um comentário, 20, 30 minutos, comentário de um versículo bíblico. Vem comigo. Antes de dormir, medite na palavra de Deus. Tá? Medite no texto bíblico. Todo mundo faz um devocional à noite. Isso sempre ardeu no meu coração e agora eu vou pôr em prática. Tá? Nós vamos ter ali um momento de oração antes de nós dormirmos. 11 horas da noite, às 23 horas. Nós vamos estar ao vivo aqui no YouTube falando sobre a palavra de Deus. Tá? Isso de segunda a sexta. Começa hoje, numa sexta-feira. Ah, Marcelo, por que não começar na segunda? Quero começar hoje. Sei lá, está ardendo no meu coração, quero começar hoje. Tá? E por último, o estudo. Alimenta sua alma, alimenta seu conhecimento, expanda seu conhecimento. E assim você vai estar cuidando de você de maneira completa. Beleza? Esses são os cuidados. Exercício físico, o que você quiser, oração e os estudos. Tá bom? Isso vai estar cuidando da sua existência, de tudo que Deus criou na sua vida. Beleza? E aí, só para responder aquilo que eu comentei no começo, sobre o fato de as pessoas disserem, mas por quê? Você vai pedir a Deus cura, mas não está fazendo sua parte. Isso é realidade em parte. Tá? Nós vemos um mundo caído e Deus colocou muita coisa para a gente fazer. Não adianta você pedir a Deus prosperidade e ser preguiçoso. Isso é real. Tá? Agora, Deus pode curar sem você fazer nada. Isso é graça. Isso é misericórdia. Deus pode ajustar as coisas, mesmo você pode. Né? Mas não seria justo, Marcelo, ele dá prosperidade para quem não trabalha. Mas não sei. Né? Quando a gente vê o livro de Jó, Deus foi lá e deixou Jó puniu, né? Deixou Jó passar por terríveis provações, doença, questão financeira, tirou todos os bens, e Jó era fiel a Deus. Tá? Então essa lógica não serve para Deus. Eu já até falei isso numa live que eu falei sobre os incêndios lá em Los Angeles. Nós não podemos presumir a ação de Deus. Deus não age dentro da nossa lógica. Tá? Mas o fato é, cuide-se. Né, para que você possa ter mais disposição para estudar, mais disposição para orar, mais disposição para estar na casa de Deus, mais disposição para cuidar das coisas de Deus, para pregar o evangelho, enfim, para fazer suas coisas. Ok? Isso é o cuidado com o corpo. Tá? Eu venho tentando, eu falei que quando eu chegar ali
emagrecer uns 20 quilos, eu já emagreci 15 quilos. Quando eu chegar a emagrecer 20, eu faço uma live explicando o processo, contando esse processo, tá? Bom, então é isso. Não pode presumir, tá? Cuidar do corpo é o exercício, a oração e os estudos. O cuidado conosco, né? Como um todo. Beleza? Eu espero que essa live tenha te feito pensar. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui a ser respondido. Espero que a live tenha te feito pensar, espero que tenha te provocado e eu tenha contribuído aí com a sua compreensão do mundo, com a sua compreensão de quem você é, de quem nós somos diante do nosso Criador. Tudo bem? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia, sua semana. Um grande abraço e até a próxima.